Olá! E hoje a gente vai conhecer a história do espírito da Lola, que na sua última encarnação aqui na Terra envolveu vinganças, traições, uma história muito intrigante. Vamos conhecer e aí a gente vai ver quantos ensinamentos a gente vai ter nessa história. Essa psicografia está no livro Histórias Maravilhosas da Espiritualidade, pela querida médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, sempre assessorada pelo seu mentor Antônio Carlos. Vamos conhecer essa história. Se chama A Vingança. Lola sempre trabalhou muito. Órfã aos 21 anos, herdou dos pais uma pequena loja. Dedicou-se ao máximo, ampliou o comércio e no decorrer dos anos passou a ter várias lojas. Tornou-se rica, era filha única, mas tinha um irmão de criação, apelidado Preto. Os dois sempre se deram bem e gostavam muito um do outro. Preto sempre trabalhou com ela, ajudando-a muito, mas também foi recompensado financeiramente. Lola nunca se interessou por ninguém até conhecer Walter, muito mais moço que ela. Tinha na época 42 anos e ele 21 anos. Walter fez de tudo para conquistá-la. Casaram e tiveram 2 filhos. 20 anos se passaram, estando ele jovem ainda, e ela nem tanto. Walter então conheceu Sara e apaixonou-se por ela. Para ficar livre da esposa, porque sabia que ela não lhe concederia a liberdade, nem lhe daria nada financeiramente, planejou matá-la. Com o plano traçado nos mínimos detalhes, esperou uma oportunidade para executá-lo. Achando que era chegada a hora, Walter certa noite deu à esposa uma bebida alcoólica com cocaína. Logo depois de beber, Lola sentiu-se mal e ele não a acudiu. Quando percebeu que ela havia morrido, chamou o médico, já muito idoso, amigo da família, para examiná-la. O médico, acreditando em Walter, que disse que Lola teve um infarte, deu um atestado de óbito em que a causa era uma parada cardíaca. E foi realmente, porém provocada por uma overdose. Walter fez por um tempo o papel de viúvo inconsolável. Não me conformo em perder a minha Lola, dizia a todos. O que será de mim e dos meninos sem ela? Lola desencarnou e ficou no corpo até este quase apodrecer. Desesperada, não se conformava com a morte do seu corpo físico. Até que, com a ajuda de socorristas desencarnados, desligou-se do corpo morto. Mas, por estar muito revoltada e com ódio, não pôde ser socorrida e ficou a vagar. Aos poucos entendeu que desencarnara e o mais grave, o porquê. Walter não podia ter feito isso comigo. Por que não pediu a separação? Queria mesmo era o meu dinheiro. Sempre quis. Mas podia ter tido um pouco de consideração. Sou a mãe dos filhos dele. Eu o odeio. Tenho muito ódio. Conseguiu voltar ao seu ex-lar. Walter, depois de algum tempo, viúvo, passou a namorar Sara e logo se casaram. E foi quando estavam recém-casados que Lola o encontrou, vivendo com seus 2 filhos no seu antigo lar. Revoltou-se,
ao extremo e resolveu se vingar. Vagando pelo umbral, soube que em certos lugares havia escolas onde ensinavam a vingar. Foi e pediu para frequentar. Questionada, Lola teve de explicar o porquê de querer se vingar. Casei de boa fé e ele me iludiu. Depois de tanto tempo de dedicação, ele arrumou uma amante. Querendo tudo o que eu conquistei com o meu trabalho, assassinou-me e agora está feliz, casado com ela, desfrutando de tudo o que eu possuía. Todos da assembleia prestaram atenção e foram unânimes na decisão. É justo o seu pedido, está aceita. Assim, por 2 anos, Lola passou a frequentar as reuniões e aprendeu rápido a obsediar, a vampirizar e a fazer encarnados ficarem doentes. Enfim, a vingar-se. Apta, agradeceu a todos daquele estranho lugar e instalou-se no seu antigo lar. Passou a vampirizar Walter, isto é, a sugar as suas energias e fazer com que ele tivesse terríveis pesadelos, nos quais lembrava o seu crime. Mas seu ódio era maior por Sara. Obsediou-a, fazendo-a ficar doente, contaminada com doenças. Preto, o irmão de criação de Lola, desencarnou. Ela o ajudou, desligou-o do corpo e cuidou dele, levando-o para o seu ex-lar. Quando ele entendeu que tinha desencarnado, passou a ajudar Lola na sua vingança. Que maldade fizeram com você, Lola? E eu não desconfiei de nada. Nem eu. Walter pensa que acabei, só porque matou o meu corpo, mas continuo viva e o farei pagar bem caro o que ele me fez. Os dois logo tornaram a vida do casal insuportável. Eram brigas, doenças, agonias e infelicidades. Lola sempre trazia para seu ex-lar espíritos que vagavam, de preferência doentes, e com isso prejudicava os encarnados, porque os infelizes desencarnados sugavam energias dos encarnados e também lhes transmitiam o que sentiam. Um dia, trouxe uma moça desencarnada que encontrou na rua. Era Melina, de 28 anos, e desencarnara também assassinada, mas seu assassino estava na prisão. Não era vingativa, estava, porém, desorientada. Logo que Lola e Melina chegaram, os 2 filhos adolescentes começaram a brigar violentamente. Lola tudo tentou para que os filhos parassem, mas só o fizeram após trocarem socos, tapas e muitos desaforos. Melina disse a Lola: Lola, eu já estive certa vez num centro espírita e lá me disseram que desencarnados como nós, sem preparo ou entendimento e que vagam, prejudicam os que amam se ficarem perto deles. Você está aqui para se vingar do seu ex-marido e da sua atual esposa, mas eu vejo que está prejudicando e maltratando os seus filhos. Com tantos fluidos nocivos que traz a esta casa, os garotos só podem se sentir mal, como também se sentem infelizes com as desavenças do casal. Não se esqueça de que Walter é o pai deles. Os meninos estão nervosos e com razão.
Já pensei isso, ô Melina, e talvez você tenha razão. Mas necessito me vingar. Na escola de vingadores, não me ensinavam o que fazer para que minha atitude não atingisse os meus filhos. Disseram que nada é perfeito e que teria de me conformar com a situação. Você faz os dois inimigos sofrerem. Sofre também e acaba fazendo seus dois filhos inocentes sofrerem. Será que compensa a vingança? Claro que sim, respondeu Lola irada. Preto ficava o tempo todo com Sara, a quem chamava de sarna. A ordem era para não deixá-la orar e nem ir procurar ajuda no espiritismo. Melina, embora fosse uma desencarnada que vagava, sentiu pena de todos os envolvidos, porque era mãe, sentiu dó dos jovens, mas, com medo da amiga, não falou mais nada. Passou então a frequentar a casa como convidada de Lola. Sara foi envergonhada ao centro espírita. Era uma terça-feira à noite, 20h30. Chegou, bateu na porta insistente. No centro espírita estava havendo uma reunião da diretoria, porém abriram a porta e atenderam Sara, que pediu chorosa: Senhores, por favor, me desculpem. Estou desesperada, necessito de auxílio. Minha vida está um caos. Foi então que me lembrei dos senhores. Sei que ajudam a muitos. Foi feita uma pausa na reunião. Duas senhoras conversaram com Sara e a acalmaram. Levada à sala de passes, o grupo se reuniu em sua volta e lhe deu um passe. Os trabalhadores desencarnados da casa também se reuniram para o devido auxílio. Foram ao lar de Sara e lá encontraram em plena discussão Lola, Preto e Melina. Eles os cercaram e pela força magnética os levaram. Eles só se deram conta quando já estavam no centro espírita. Por favor, disse Melina à equipe, eu quero, se possível, ajuda. Cansei de vagar e de fazer maldades. Quero estar com vocês e aprender a ser boa. Miserável! Exclamou Lola com raiva. Traidora! Melina foi separada e levada a uma outra parte do centro. Existe no plano espiritual de quase todos os centros espíritas uma construção de material igual ao do perispírito, onde são abrigados os socorridos. São pequenos hospitais, lugares de orientação ou postos de socorro. Melina, querendo ajuda sincera, recebeu a orientação dos trabalhadores da casa. Depois de alguns meses, estava bem e já ajudava nas tarefas da casa. Lola e Preto, revoltados e com medo, ficaram em outra parte, num local especial para desencarnados desequilibrados, onde esperariam até o próximo trabalho de desobsessão para serem orientados. Até o passe, quando limparam Sara dos fluidos nocivos, ela voltou para casa sentindo-se melhor e prometeu retornar sempre. De fato, Sara passou a ir lá com frequência. Falou com tanto entusiasmo que Walter e os filhos quiseram ir também. Foram e gostaram. Os 4 melhoraram, e muito. Sem a presença de Lola e Preto com eles, agora interessados em orar e aprender o Evangelho, os 3
Sara e os 2 adolescentes tiveram paz e tudo aos poucos foi se encaixando naquele lar. Walter, ao escutar os ensinamentos dos orientadores da casa espírita, passou a sentir remorso pelo seu crime. Mas isso não foi o suficiente para que confessasse e pagasse perante a lei terrena. Tornou-se quieto e triste. A reação do seu ato um dia viria, nesta encarnação ou em outra. Lola e Preto, quando presos, começaram a brigar tanto que tiveram de ser separados. No quarto, cela ou cômodo em que estavam, ouvia-se música suave e, em intervalos, uma leitura edificante. No começo, detestavam aquilo, mas aos poucos os fluidos do local os acalmaram e passaram a prestar atenção no que ouviam. No dia e horário marcados para a reunião, foram levados à sala onde encarnados e desencarnados estavam para ajudá-los. Eles estavam calmos e já queriam ajuda, porém, muitos não procedem assim, continuam revoltados. Pela incorporação, os 2 receberam orientação e foram levados para um posto de socorro, de que gostaram e onde ficaram. Quando levados a postos de socorro, os desencarnados podem sair e muitos não ficam e voltam aos lugares onde estavam. Mas Lola e Preto reconheceram que agiram errado e quiseram o auxílio oferecido, terminando assim uma vingança com a ajuda e orientação de um centro espírita e dos espíritas. Então, com essa história linda, com essa psicografia maravilhosa, a gente viu sobre a influência dos espíritos obsessores e sofredores durante a nossa encarnação. Tudo dependendo daquilo que a gente emana, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age, a gente vai atrair esses obsessores. Por isso a gente tem que procurar ao máximo evitar brigas, tanto dentro do nosso lar como fora. E aí ela fala aqui sobre a diferença de obsessores maus e de obsessores, espíritos inferiores. Deu exemplo da Melina. A Melina era um espírito inferior, porém não queria fazer mal, mas ela vagava pela terra sem saber o que estava fazendo. Então ela era atraída por encarnados que também estavam sofrendo. Diferente da Lola, que era uma obsessora com o objetivo de praticar o mal, de praticar a vingança. Como ela fala, que nenhuma oração feita com sinceridade, de coração, nenhuma oração fica sem resposta. A gente sempre vai ter ajuda do alto. E essa conexão com os espíritos inferiores, se a gente não tiver o hábito da oração dentro da nossa casa, né? Se a gente tiver esse hábito, dificilmente esses espíritos maus vão ter acesso ao nosso lar e à nossa mente, principalmente se formos pessoas de bem e com esse hábito da oração. Então aqui a gente aprende, né? Teve esse ensinamento maravilhoso desse espírito, que a gente vê que mais cedo ou mais tarde é resgatado, ninguém fica perdido. E que a gente tenha esse hábito da oração,
de boas leituras e principalmente hábitos de praticar coisas boas, coisas que nos elevam a Deus. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem e a gente se vê na próxima psicografia. Até!